É sempre bom todos os dias agradecermos a Deus pela sua bondade sobre a vida de cada um de nós, pelos seus milagres que muitas vezes nem enxergamos com os nossos olhos físicos, e como são misteriosos esses milagres de Deus na vida de cada um dos seus servos, um tanto quanto a ver, não percebe o trabalhar de Deus em nosso favor. Hoje pela manhã eu estava me lembrando de um personagem bíblico que deixou a sua história registrada no livro das Crônicas dos Judeus, que fala sobre a saída de Israel do Egito e a entrada na terra de Canaã. Esse personagem bíblico era por demais conhecido pelos judeus, um pouco menos pelos cristãos, porque todos aqueles que realmente vivem o verdadeiro Evangelho de Cristo têm como pauta prioritária a nova legislação da Igreja, que é efetivamente o Novo Testamento, a nova aliança de Deus com a humanidade. Porém, não se pode diminuir o valor daqueles que são considerados pelos judeus na história daquele país como heróis da fé. Eu me refiro a Caleb. Dificilmente a gente escuta sermões ou pregações a respeito daquele homem de Deus. E eu quero ler um versículo aqui que nós encontramos em Números, capítulo 14, o versículo de número 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto ele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é sobre este outro espírito. Não foi que Caleb tenha recebido uma identidade diferente. Esse termo, no contexto bíblico, fala sobre um sentimento contrário aos demais espias que entraram ali na terra de Canaã, e quando voltaram para trazer as novidades a Moisés, fracassaram. 2 voltou com as boas novas, conforme Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, no que concerne a terra prometida, terra que manava leite e mel. E esse ensino sobre Caleb é muito importante e nos fala sobre a esperança que não deve jamais morrer. Fala-se nos dias atuais sobre um provérbio popular, que a esperança é a última que morre. Eu diria que, biblicamente falando, não é bem assim. E nós temos aqui um herói da história de Israel, em que ele, juntamente com Josué, acreditou na promessa de Deus e viu com os próprios olhos, a promessa se cumprindo na sua vida e na vida dos seus familiares. Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés,
ali a terra de Canaã, é um exemplo bíblico de fé inabalável, coragem e perseverança. Diferente da maioria, ele confiou que Deus daria vitória sobre os gigantes que haviam ali na terra de Canaã, e podemos aprender sobre isso capítulos 13 e 14, de Números. Ele se manteve firme durante muitos anos ali no deserto, não negou a sua fé conforme a tradição dos hebreus, mas continuou seguindo aquele pensamento positivo de herdar as promessas de Deus. Aos 85 anos, reivindicou Hebrom, demonstrando vigor físico e espiritual, sendo honrado por sua total dependência de Deus. Diferente da maioria que confia que Deus dá a vitória sem que o ser humano coopere para tanto. Aqueles hebreus que voltaram os 10 desanimados, porém Josué, especificamente Caleb, não perdeu o ânimo. Ele entrou de cabeça nesse negócio, sabia que não seria fácil ter uma vitória naquele momento, mas acreditou que Deus estava com ele. Quando se fala sobre a origem e o caráter de Caleb, ele era da tribo de Judá, mas com ascendência quenezeu, estrangeira, mostrando que Deus, ele integra quem o segue com fidelidade, independentemente da nacionalidade. Ele possuía um espírito diferente porque a sua vigorosidade, a sua força, o caracterizava como um homem de fé inabalável e uma obediência irredutível em Deus, e não se deixou contaminar pela incredulidade daqueles que, juntamente com ele e Josué, entraram ali para espiar a terra de Canaã. A coragem em Cades Barneia é uma das características importantes de Caleb, que enquanto 10 espias temiam os gigantes, Caleb e Josué relataram com fé e confiança que Deus lhes daria a terra prometida, e nós podemos ler sobre isso em Números 13, versículo de número 30. Ele não teve medo dos obstáculos, porque a sua mente, o seu pensamento estava focado no poder que Deus tinha para dar vitória completa aos filhos de Israel. Ele esperou o cumprimento da promessa. Caleb, podemos dizer que ele esperou durante muitos anos, possivelmente 45 anos, pelo cumprimento da promessa, provando assim que era um homem de perseverança. Ele não murmurou, mas manteve a sua confiança mesmo enfrentando um deserto, como era ali a sua peregrinação junto com os filhos de Israel. E podemos falar também sobre a conquista de Hebrom. Mesmo com uma idade avançada, 85 anos, Caleb afirmou estar tão forte para a guerra quanto aos que tinham menor idade, 40 anos, por exemplo, que era o exemplo de Josué. Isso se vê em Números, capítulo 14, versículo 10 e 12. Ele solicitou
a religião de Hebron e lutou para conquistar contra aqueles gigantes anaqueus e, com a ajuda de Deus, conquistou a área desejada. Uma das lições da vida de Caleb, ou várias lições podemos citar, é a fidelidade total a Deus. Ele seguiu ao Senhor de todo o seu coração. Ele tinha uma visão de fé e viu as oportunidades surgirem naquele momento como a fidelidade de Deus, o próprio Deus sendo fiel. E é isso que nós devemos seguir. Ele era perseverante, manteve a sua fé e o foco no cumprimento da promessa de Deus. Era um homem que tinha uma coragem extraordinária. Caleb nos ensina que a verdadeira fé gera ação e que, com o respaldo de Deus, é possível vencer os gigantes da vida, independentemente do tempo de espera. O importante é conquistar, mesmo que tenha que demorar um pouco. Por isso que a Bíblia chama de bem-aventurado aquele que espera no Senhor.